A noite cai sobre a ponte Rio-Niterói, um asfalto que serpenteia entre a metrópole e a cidade vizinha. Para os homens que desbravam essa rota, a jornada não é apenas um trajeto de trabalho, mas um palco para o inexplicável. O que começa como mais uma viagem rotineira se transforma em um pesadelo vivo quando as luzes do caminhão revelam vultos estranhos, sussurros que ecoam no vazio da madrugada e uma sensação palpável de serem observados. Relatos de caminhoneiros que cruzam essa ponte à noite pintam um quadro sombrio de encontros aterrorizantes, onde a solidão da estrada se mescla com o pavor do desconhecido. Entre neblina e faróis que cortam a escuridão, a ponte Rio-Niterói guarda segredos que desafiam a razão, transformando cada trajeto em uma batalha pela sanidade e pela sobrevivência. O asfalto gelado da ponte Rio-Niterói, sob o véu espesso da madrugada, parecia engolir a luz dos faróis do caminhão de Marcos. Aquele trecho que ele conhecia como a palma da mão, cada curva, cada remendo, cada trepidação do motor que vibrava em suas entranhas, tornara-se nas últimas semanas um portal para algo que ele lutava para nomear, mas que se manifestava como um frio que não vinha do ar-condicionado, mas de um medo primordial que se aninhava em sua espinha. Não era a primeira vez que ouvia os rumores, os murmúrios baixos entre os colegas de profissão, histórias sussurradas em postos de gasolina sombrios, ou durante breves pausas em viadutos desertos, contos sobre vultos que dançavam na periferia do campo de visão, sobre vozes que chamavam seus nomes quando estavam sozinhos, sobre a sensação avassaladora de que algo ou alguém os observava do abismo escuro que se estendia sob a ponte. Marcos sempre fora um cético pragmático, um homem de rotina e de horários. Sua vida era um ciclo previsível de carga, descarga, descanso. A ponte Rio-Niterói era apenas o corredor que ligava dois pontos em seu mapa diário, mas a monotonia da sua existência, antes um conforto, agora parecia um convite perigoso. Aquela noite, porém, trazia consigo uma aura diferente, um silêncio que era mais opressor do que o barulho habitual do tráfego. O ar parecia denso, carregado de uma eletricidade estranha, e a neblina, que normalmente era apenas um obstáculo visual, parecia ter vida própria, movendo-se em padrões erráticos, como se estivesse observando. Um arrepio percorreu seu corpo, não de frio, mas de uma antecipação sombria. Ele ligou o rádio, buscando o conforto da voz humana, mas apenas estática respondeu, um chiado agudo que parecia zombar de sua solidão. A familiaridade da estrada se desfez, substituída por uma estranheza desconcertante. Cada reflexo nas superfícies molhadas, cada sombra projetada pelos postes de iluminação, parecia se contorcer em formas não naturais. Ele apertou o volante com mais força, os nós dos dedos brancos. A ponte não era mais apenas concreto e aço. Era um palco, e ele, um simples motorista, estava prestes a ser forçado a atuar em um drama cujas regras ele desconhecia, sob um público invisível que parecia se deleitar com o seu crescente desespero, a certeza de que não estava sozinho na escuridão. Marcos tentou afastar os pensamentos intrusivos, focando na linha branca que guiava seu caminhão pela pista sinuosa. Ele era um homem de meia-idade, acostumado à labuta e à solidão da estrada. A ponte Rio-Niterói, para ele, era um ritual noturno, um caminho familiar que o levava de volta para casa, para a esposa e para o cheiro de café fresco pela manhã. Mas algo havia mudado. Nos últimos meses, as viagens noturnas haviam se tornado um teste de nervos. Começou com pequenos incidentes, luzes que piscavam inexplicavelmente no painel, o rádio emitindo sons estranhos que não eram estática, a sensação incômoda de que algo se movia na neblina densa que frequentemente envolvia a estrutura colossal. Ele atribuía tudo ao cansaço, à imaginação fértil de quem passa horas imerso na escuridão. No entanto, os relatos dos outros motoristas começaram a se acumular, formando um mosaico perturbador
terror de experiências semelhantes. Falavam de vultos que corriam ao lado dos caminhões, de figuras humanoides paradas nos guarda-corpos, de sussurros que pareciam vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Um colega, Jorge, um veterano de décadas na profissão, jurou ter visto uma criança parada no meio da pista sob a chuva torrencial, com os olhos brilhando de forma antinatural, apenas para desaparecer quando os faróis a atingiram diretamente. Marcos, relutantemente, começou a sentir um eco dessas histórias em suas próprias viagens. A sensação de ser observado se intensificou, tornando-se uma presença constante, um peso invisível sobre seus ombros. Ele começou a notar padrões na neblina, formações que pareciam se organizar em silhuetas fugazes, e os sons que antes ignorava agora pareciam ter uma cadência sinistra, como um idioma esquecido sendo murmurado nas entrelinhas do concreto. A ponte, antes um símbolo de conexão entre duas cidades, estava se transformando em um limiar para o desconhecido, um espaço onde a realidade parecia se distorcer. Ele se pegava olhando para os lados com mais frequência, para os vãos escuros entre os pilares, para a água negra que se estendia abaixo, imaginando o que poderia se esconder ali. O pragmatismo que o definia estava sendo corroído por uma ansiedade latente, uma apreensão que o impedia de relaxar, mesmo com o motor rugindo e as luzes da cidade ao longe. Aquele trecho da estrada, que deveria ser apenas mais uma etapa em seu trabalho, agora representava uma batalha constante contra o medo, contra a dúvida e contra a possibilidade assustadora de que as histórias fossem reais e que a noite na ponte Rio-Niterói guardava segredos que desafiavam. A noite avançava e a ponte parecia se esticar infinitamente sob o céu sem estrelas. Marcos sentiu o suor frio escorrer pelas têmporas, apesar da brisa gelada que entrava pelas frestas da cabine. Ele tentava se concentrar na estrada, na rotina de observar os espelhos retrovisores, de manter a velocidade constante, de antecipar os movimentos dos poucos carros que ainda ousavam cruzar a ponte naquela hora. Mas a vigilância se tornara uma tortura. Cada farol que surgia no sentido oposto era uma ameaça potencial. Cada sombra que se alongava no asfalto parecia abrigar uma forma ameaçadora. Ele se lembrava do que um motorista mais jovem lhe dissera, com os olhos arregalados de pavor. É como se a ponte tivesse vida própria, cara. Ela te chama, te puxa para dentro. E quando você vê, já era. Marcos sempre descartara isso como exagero, como o delírio de alguém que havia bebido demais ou que estava sob o efeito de alguma substância. Mas agora, olhando para a neblina que se adensava, sentindo a vibração fantasmagórica do motor, e ouvindo um som baixo, quase imperceptível, que parecia um gemido distante, ele começou a duvidar de sua própria resiliência. O som não vinha do motor, nem do vento. Era algo diferente, um lamento que parecia emanar das próprias entranhas da estrutura de concreto, um eco de sofrimento que se misturava com o chiado intermitente do rádio. Ele diminuiu a velocidade, o coração batendo descompassado. A neblina era tão espessa que ele mal conseguia ver a poucos metros à frente. Foi então que ele a viu, uma figura parada no meio da pista, a uns 50 metros de distância. Não era um carro, nem um animal. Era uma silhueta esguia, curvada, quase translúcida na névoa. A forma parecia se contorcer, como se estivesse em agonia, mas também de uma maneira estranhamente fluida, antinatural. Marcos piscou, tentando focar. A figura não se movia, mas a sensação de que ele estava sendo observado era avassaladora. Um olhar penetrante que parecia atravessar a cabine e atingi-lo no fundo da alma. Ele pisou no freio com mais força, o caminhão guinchando em protesto. A figura não reagiu. O pânico começou a borbulhar em seu peito.
Ele estava sozinho. A figura na pista não se movia, mas a própria atmosfera ao redor dela parecia vibrar com uma energia sinistra. Marcos, com o motor do caminhão em ponto morto e o freio de mão acionado, observava a cena com uma mistura de terror e fascinação mórbida. A forma, antes indistinta, agora parecia ganhar contornos mais definidos na penumbra. Era alta, esguia, com membros anormalmente longos que pareciam se dobrar em ângulos impossíveis. Não havia rosto visível, apenas uma cavidade escura onde deveria estar a cabeça, um vazio que parecia sugar a pouca luz que restava. Um som baixo e gutural começou a emanar da figura, um murmúrio que se arrastava como um lamento preguiçoso, mas que carregava uma intenção inconfundível de ameaça. Marcos sentiu um arrepio percorrer seu corpo, não mais de frio, mas de um medo visceral que o fazia querer gritar, fugir, desaparecer. Ele sabia, com uma certeza aterradora que se instalava em sua alma, que aquilo não era humano, não era um animal perdido, nem um reflexo mal interpretado. Era algo de outro lugar, algo que não pertencia àquele mundo, ou talvez algo que sempre esteve ali, escondido nas sombras da ponte, aguardando o momento certo para se revelar. Ele se lembrou das histórias de Jorge, do motorista mais jovem, das conversas sussurradas nos postos. Eram avisos, e ele, em sua teimosia e ceticismo, os ignorara. Agora estava preso. A neblina os envolvia, isolando-os do resto do mundo, tornando-os as únicas almas naquela imensa estrutura de concreto. Ele tentou ligar novamente o motor, mas seus dedos tremiam tanto que mal conseguia girar a chave. A figura, percebendo sua hesitação, começou a se mover, não com passos, mas com um deslizar suave, como se flutuasse sobre o asfalto. A velocidade era perturbadora, um avanço lento, mas inexorável, que diminuía a distância entre eles. Marcos finalmente conseguiu dar a partida no motor, o rugido estridente quebrando o silêncio aterrorizante. Sem pensar, ele engatou a primeira e pisou fundo no acelerador. O caminhão avançou, as luzes altas cortando a neblina, buscando atingir a figura. Por um instante, ele pensou ter conseguido. As luzes iluminaram o local onde a figura estava, mas não havia nada ali, apenas o asfalto molhado e a neblina densa. Um suspiro de alívio começou a escapar de seus lábios, mas foi interrompido. Os gritos agudos que Marcos ouvia pareciam ecoar não apenas do lado de fora do caminhão, mas de dentro de sua própria cabeça. A figura que se agarrava ao vidro traseiro era uma visão grotesca, uma amálgama de membros desarticulados e uma escuridão insondável onde deveria haver um rosto. O vidro rachava e estalava sob a pressão implacável, e Marcos sentia a cada instante a iminência de um rompimento que significaria o fim. Ele dirigia em alta velocidade, os olhos vidrados no caminho à frente, tentando desesperadamente encontrar uma saída daquele pesadelo. A neblina, antes uma simples condição climática, agora parecia um véu cúmplice, ocultando as ameaças e distorcendo a realidade. Ele viu outras formas se materializando nas bordas da pista, silhuetas esguias que se moviam com uma agilidade antinatural, acompanhando seu avanço como predadores na escuridão. Eram os sussurros que ele ouvira, as histórias que ele descartara como loucura. Agora, elas ganhavam forma, materializando-se na névoa densa, observando-o com uma fome insaciável. Marcos sentiu uma onda de desespero absoluto tomar conta dele. Ele estava cercado, encurralado em sua própria cabine. A ponte, que antes era um caminho familiar, agora era um labirinto de horrores, cada centímetro de sua extensão um palco para o inexplicável. Ele tentou se concentrar em sua respiração, em um dos poucos rituais que ainda lhe restavam para tentar manter a sanidade. Inspirar, expirar. Mas o ar parecia pesado, carregado com o odor de algo antigo e podre. Ele se lembrou do rosto de sua esposa, do calor de sua casa, da simplicidade de sua vida anterior. Aquela memória, antes um consolo, agora era uma tortura, um lembrete do que ele estava prestes a perder. A figura no vidro traseiro deu um grito ensurdecedor, e um dos membros longos e finos atravessou o vidro, projetando-se para dentro da cabine. Marcos desviou instintivamente, o volante girando bruscamente. O caminhão desgovernou-se, derrapando perigosamente na pista molhada. Ele lutou para recuperar o controle, sentindo o metal rangendo
descendo e a força centrífuga jogando-o contra o assento. Outra figura surgiu à sua direita, mais perto agora, sua silhueta se contorcendo nas bordas da visão. Era como se a própria ponte estivesse viva, seus elementos arquitetônicos se transformando em armadilhas, seus espaços vazios em esconderijos para o mal. Ele viu a luz de um posto de pedágio se aproximando, uma promessa tênue de civilização, de segurança, mas a esperança era uma ilusão cruel. Quando ele se aproximou, viu a ponte em sua totalidade. Era o predador, e ele, a presa indefesa. A sanidade, outrora um porto seguro, agora se esvaía como areia entre os dedos, deixando apenas o terror puro e a certeza de que sua jornada noturna havia chegado a um fim sombrio e irrevogável. O posto de pedágio abandonado era um monumento grotesco à decadência, suas luzes piscando como olhos febris em meio à neblina. Marcos, com o caminhão ainda em movimento, mas com a direção instável após o quase acidente, observava a figura colossal parada ali. Não era apenas uma silhueta, era uma massa escura e pulsante, cujos contornos pareciam se redefinir a cada instante, como se fosse feita de sombras e de pesadelos coalescidos. Os membros longos e retorcidos que ele vira agarrados ao seu para-brisa agora se estendiam em todas as direções, como galhos retorcidos de uma árvore infernal. O som que emanava dela era um coro cacofônico de sussurros e gemidos, um lamento que parecia penetrar o metal do caminhão e reverberar nos ossos de Marcos. Ele sentiu uma força invisível puxando-o para a figura, uma atração magnética que ele não conseguia resistir. O volante escapou de suas mãos trêmulas e o caminhão começou a girar lentamente, como se estivesse sendo guiado por uma mão invisível em direção ao centro do pesadelo. A figura, ao perceber sua aproximação, parecia se deleitar. Uma cavidade escura se abriu em seu centro, como uma boca faminta, e os sussurros se intensificaram, transformando-se em palavras que Marcos não conseguia entender, mas que sentia em sua alma como promessas de tormento eterno. Ele viu outras figuras menores, aquelas que o perseguiam pela ponte, se aproximando, suas formas esguias deslizando pela pista como espectros famintos. Elas cercaram o caminhão como lobos em torno de uma presa ferida. Marcos fechou os olhos com força, agarrando-se ao assento, o corpo encolhido em uma posição fetal. Ele podia sentir o calor opressivo emanando da massa escura, o cheiro de terra úmida e de algo metálico, como sangue velho. A sanidade, que ele lutara tanto para manter, agora se desfazia em pedaços, substituída por uma aceitação aterrorizante de seu destino. Ele era apenas mais uma vítima da ponte, mais um grão de areia em sua vasta e sombria história. A última coisa que ele sentiu foi uma pressão. O amanhecer chegou, tímido e pálido, dissipando a névoa mais espessa, mas não a sensação de opressão que pairava sobre a ponte Rio-Niterói. O caminhão de Marcos estava ali, parado no posto de pedágio, abandonado. Um casulo metálico inerte. Não havia sinais de luta nem de acidente, apenas o silêncio. As autoridades chegaram, seus rostos marcados pela perplexidade e pelo cansaço. O veículo estava intacto, o motor frio, o tanque de combustível quase cheio. Marcos simplesmente não estava lá. Nenhum corpo, nenhum rastro, apenas o vazio. A investigação foi inconclusiva. Os relatórios citando desaparecimento sem causa aparente. Mas entre os motoristas que cruzavam a ponte, a história se espalhou como um vírus. Marcos não desaparecera, ele fora consumido. A ponte, para eles, não era apenas um caminho, mas um predador. As figuras nas sombras, os sussurros na neblina, o chamado irresistível da escuridão. Tudo isso se tornou parte do folclore sombrio da rota. A experiência de Marcos, embora trágica, serviu como um alerta,
um testemunho brutal da fragilidade da sanidade e da realidade quando confrontadas com o inexplicável. A ponte, com sua extensão imponente e seu silêncio noturno, continuava a ser um enigma, um lugar onde as leis da física e da lógica pareciam se dobrar à vontade de forças ocultas. Os motoristas que agora cruzavam aquele trecho, especialmente à noite, o faziam com um novo tipo de respeito, um medo reverente. Eles apertavam os volantes, olhavam para os espelhos com uma vigilância redobrada e tentavam ignorar os sons estranhos que pareciam emanar do próprio concreto, os vultos fugazes que dançavam na periferia de suas visões. A ponte não se importava com o ceticismo ou com o pragmatismo. Ela simplesmente existia, um portal entre o conhecido e o abismo, um palco para o terror que se manifestava nos momentos mais inesperados. A ausência de Marcos No entanto, para aqueles que conheciam a verdade não dita da ponte Rio-Niterói, o vazio deixado por Marcos era uma ferida aberta. Eles continuavam a cruzar a ponte noite após noite, cada viagem um ato de coragem ou de desespero. A neblina, com sua capacidade de distorcer a realidade e ocultar o perigo, tornou-se um símbolo da própria natureza insidiosa do mal que acreditavam habitar a ponte. Os sussurros persistiam não mais como meros rumores, mas como ecos de uma presença tangível, um lembrete constante de que não estavam sozinhos. Alguns motoristas, em um ato de desafio ou de curiosidade mórbida, tentavam se comunicar com o que quer que habitasse a ponte, chamando nomes no vazio, esperando uma resposta que nunca vinha ou que vinha de formas ainda mais aterrorizantes. A ponte parecia se alimentar dessa tensão, dessa energia de medo e de esperança desesperada. Ela não era apenas um obstáculo físico, mas um catalisador psicológico, um espelho que refletia os medos mais profundos de cada um. A fragilidade da sanidade, antes um conceito abstrato, tornou-se uma preocupação real e palpável. Cada motorista que cruzava a ponte à noite sentia a linha tênue entre a realidade e a alucinação se tornando cada vez mais tênue. Era possível que a ponte estivesse, de alguma forma, alterando suas percepções, induzindo visões e sons que não existiam, mas que eram tão reais quanto o asfalto sob seus pneus. Ou talvez a ponte fosse apenas um receptáculo, um portal para algo que sempre esteve lá, esperando pacientemente que alguém se perdesse em sua vastidão para poder se manifestar. A história de Marcos se tornou um conto de advertência, uma lenda urbana que todos conheciam, mas sobre a qual poucos falavam abertamente. Era um segredo compartilhado na solidão da estrada, um elo invisível que unia aqueles que ousavam desafiar a escuridão. Eles sabiam que a ponte guardava algo antigo e terrível, algo que desafiava a compreensão humana. E enquanto a ponte continuasse a existir, a possibilidade de um novo desaparecimento, de um novo Marcos, pairava no ar, tão densa quanto a neblina que frequentemente a envolvia. A jornada pela ponte Rio-Niterói não era mais apenas um trajeto de trabalho, era uma peregrinação ao limiar do desconhecido, um teste de resistência. A experiência, antes uma anomalia isolada, agora era percebida como um padrão, uma manifestação recorrente de uma força que operava nas entrelinhas da realidade cotidiana. Aquele trecho da estrada se tornou um campo de testes para a sanidade, onde cada motorista se via compelido a confrontar seus próprios fantasmas interiores, projetados pelas sombras e pelos sons etéreos da ponte. A neblina, antes um mero fenômeno meteorológico, adquiria um significado mais profundo. Era a manifestação física da incerteza, a névoa que obscurecia não apenas a visão, mas também a razão, forçando os indivíduos a questionar a própria solidez do mundo ao seu redor. O que era real e o que era fruto de uma mente sob pressão
tornou-se uma linha perigosamente tênue. Ademais, a ponte parecia ter desenvolvido uma espécie de memória, absorvendo o medo e o desespero daqueles que a cruzavam, e em seguida projetando-os de volta aos próximos, em um ciclo vicioso de terror. Os relatos mudaram sutilmente, não eram mais apenas sobre vultos ou sons, mas sobre a sensação de que a própria ponte estava viva, respirando, observando. Alguns falavam de sentir o asfalto vibrar sob os pneus de uma maneira orgânica, como se estivessem dirigindo sobre a pele de um ser colossal. Essa percepção de um organismo senciente, em vez de um mero local assombrado, adicionava uma camada de horror cósmico à experiência, sugerindo que o mal ali presente transcendia a compreensão humana, operando em uma escala que tornava os indivíduos insignificantes. Por outro lado, o isolamento inerente à profissão de motorista de caminhão, amplificado pela escuridão e pela solidão da ponte, criava um ambiente propício para a deterioração psicológica. Sem o suporte social ou a validação externa, as percepções individuais tornavam-se mais suscetíveis à influência de fatores externos, como o medo e a sugestão. A ponte, nesse contexto, funcionava como um amplificador de ansiedades latentes, transformando dúvidas passageiras em convicções aterrorizantes. A falta de testemunhas confiáveis e a natureza subjetiva das experiências tornavam a busca por respostas ainda mais frustrante e solitária, forçando cada um a lutar contra seus demônios internos sem o consolo da validação externa. Outro sim, a natureza cíclica e repetitiva das viagens noturnas na ponte contribuía para a sensação de aprisionamento. Em contrapartida, a própria arquitetura da ponte, com seus vãos imensos, suas estruturas de metal imponentes e a escuridão que se escondia sob seus pilares, parecia projetada para evocar uma sensação de insignificância e de vulnerabilidade no ser humano. A vastidão da estrutura, em contraste com a solidão do indivíduo e sua cabine, criava um sentimento de pequenez diante de algo muito maior e mais antigo, algo que parecia indiferente ao sofrimento humano. Essa escala cósmica do horror tornava a luta pela sanidade ainda mais desesperadora, pois o inimigo não era apenas uma entidade, mas a própria natureza do universo, manifestada naquele trecho específico do asfalto. A persistência do mal na ponte não se manifestava apenas como eventos isolados, mas como uma infiltração sutil na psique dos motoristas, alterando sua percepção da realidade e corroendo sua capacidade de discernimento. Essa corrosão se dava através da manipulação sensorial, onde a neblina não era apenas um obstáculo visual, mas um agente ativo na deturpação dos sentidos. Por exemplo, o som do motor, antes um ruído familiar e reconfortante, podia ser sutilmente distorcido para soar como um lamento gutural, um sussurro ininteligível que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, explorando a tendência humana de buscar padrões em ruídos aleatórios. Essa distorção auditiva era uma ferramenta poderosa para instilar uma sensação de pavor, fazendo com que os motoristas duvidassem de seus próprios ouvidos e da normalidade do ambiente. Ademais, a ponte explorava a própria natureza da visão periférica. Aquelas figuras fugazes que pareciam se mover nas bordas do campo de visão não eram necessariamente alucinações no sentido estrito, mas sim projeções astutas da ponte, utilizando as sombras e os reflexos para criar formas que imitassem movimentos humanos ou animais. O que o motorista via era uma sugestão, uma imagem incompleta que o cérebro, em sua ânsia por dar sentido ao desconhecido, preenchia com detalhes aterrorizantes. Considere, por exemplo, a forma de um guarda-corpo de metal sob a luz fraca dos faróis. Para um olho atento é apenas metal, mas para um observador já sob tensão, a mesma forma podia se contorcer em uma silhueta esguia, com membros que pareciam se esticar em ângulos impossíveis, alimentando a crença em uma presença observadora. Consequentemente, o efeito acumulativo dessa manipulação
manipulação sensorial criava um ciclo de ansiedade autorrealizável. Quanto mais o motorista se tornava ciente das distorções, era como se a ponte criasse um campo de força psíquico, onde o medo se tornava a norma. Agora, pense em como isso se aplica quando você está dirigindo sozinho na escuridão. A expectativa de algo assustador já está presente e qualquer pequeno desvio da normalidade, como um farol que demora um pouco mais para passar, ou um som estranho no rádio, é instantaneamente magnificado, interpretado através do filtro do pavor que a ponte instilou. Em contrapartida, a ponte não precisava de entidades sobrenaturais visíveis para exercer seu terror. A própria estrutura, com suas dimensões colossais e a sensação de isolamento que ela proporcionava, era suficiente para induzir um estado de vulnerabilidade psicológica. A vastidão do espaço, a repetição monótona das paisagens urbanas, visíveis à distância, e a ausência de outros seres humanos em proximidade imediata, criavam uma atmosfera de desamparo. Era a solidão amplificada, onde o indivíduo se sentia infinitamente pequeno e exposto, um ponto insignificante em um universo indiferente. Essa sensação de insignificância, quando combinada com as manipulações sensoriais, tornava a luta pela sanidade uma batalha árdua e muitas vezes perdida antes mesmo de começar. Outra camada crucial nesse processo era a exploração da memória e da sugestão. Histórias contadas por outros motoristas, mesmo que inicialmente descartadas como folclore, podiam se infiltrar na mente, criando expectativas e predispondo o indivíduo a interpretar eventos ambíguos de maneira a corroborar essas narrativas. Se o motorista ouve repetidamente sobre vultos nas margens da estrada, é natural que sua atenção se concentre nessas áreas, buscando ativamente por algo que confirme a história. A ponte, então, não precisava criar as assombrações, ela apenas precisava fornecer o cenário perfeito para que a mente humana, influenciada pela sugestão e pelo medo, fizesse o trabalho por ela. Era a sugestão se tornando realidade, impulsionada pela arquitetura opressora e pela escuridão implacável. A ponte, mais do que um cenário, revelava-se como um agente ativo na desconstrução da percepção, operando através da manipulação sutil da propriocepção. Agora, considere como isso se manifesta quando você está dirigindo naquela imensidão de concreto e aço sob o manto da noite. A sensação do volante, antes uma conexão sólida com a máquina, podia se tornar ambígua em certos momentos. Ademais, a inclinação da estrada, que variava sutilmente ao longo do percurso, podia ser percebida de forma exagerada. Uma leve curva para a direita, em circunstâncias normais, seria apenas mais uma manobra. Contudo, sob a influência da atmosfera da ponte, essa mesma curva podia ser sentida como uma inclinação acentuada, uma derrapagem controlada, como se o veículo estivesse sendo gentilmente empurrado para fora da pista por uma força invisível. Essa distorção da percepção espacial e do equilíbrio podia gerar um estado de alerta constante, onde o motorista se sentia perpetuamente à beira de um desastre iminente, mesmo quando a estrada estava clara e o tráfego mínimo. Em contrapartida, a própria monotonia da paisagem noturna, pontuada apenas pelas luzes artificiais da ponte e da cidade distante, podia ser explorada para criar um efeito hipnótico. O olhar fixo na linha branca do asfalto, a repetição das mesmas colunas de concreto passando, criava um estado de transe leve. Nesse estado de semiconsciência, a mente se tornava mais suscetível a impressões externas, a sugestões que a ponte podia implantar. Imagine, por exemplo, uma sombra projetada de forma particular por um poste de iluminação que, sob o efeito dessa hipnose suave, poderia se transformar em uma figura humanoide fugaz, um vulto que desaparecia assim que o motorista tentava focar nele. Outro sim, a ponte parecia capitalizar a resposta fisiológica natural ao medo. A adrenalina liberada em resposta à ansiedade podia causar uma série de sensações físicas: o coração acelerado, a sudorese fria, a respiração superficial. A ponte,
Ao induzir esse estado de alerta elevado, criava um ciclo de feedback negativo. Quanto mais o motorista sentia medo, mais seu corpo reagia como se estivesse em perigo iminente. E essas reações físicas, por sua vez, eram interpretadas como confirmação da presença de uma ameaça real. Era a mente e o corpo trabalhando em conjunto para criar a experiência do terror, onde as sensações físicas se tornavam a prova irrefutável da assombração. Por fim, a ponte explorava a fragilidade da memória recente. Após uma viagem particularmente tensa, o motorista podia se sentir exausto e desorientado ao tentar recordar os eventos específicos. Agora, considere como isso se aplica quando você, um motorista solitário, tenta reconstruir os eventos de uma noite particularmente angustiante naquela travessia. A memória recente, normalmente um registro fiel dos acontecimentos, torna-se um terreno instável. Detalhes cruciais que poderiam oferecer uma explicação racional para os vultos ou os sons estranhos se dissipam como fumaça. Em vez de lembrar claramente de um reflexo enganoso no metal molhado, você pode se apegar à imagem vívida, porém fabricada, de uma criatura se contorcendo na periferia de sua visão. Essa fragmentação seletiva não é um mero esquecimento, é uma escrita ativa, orquestrada pela própria ponte, que visa obscurecer a verdade e solidificar a crença em sua natureza sobrenatural. Ademais, a ponte explorava a predisposição humana à confabulação, o processo inconsciente de preencher lacunas na memória com informações fabricadas, mas plausíveis. Diante da impossibilidade de racionalizar uma experiência aterrorizante, a mente cria suas próprias explicações, muitas vezes mais fantásticas do que a realidade. Imagine a cena. Você dirige, sente uma vibração estranha e, ao tentar identificar a fonte, não encontra nada de concreto. A ponte, então, insere uma sugestão. Aquela vibração era o som de algo se arrastando sob o chassi. Essa sugestão, em um estado de vulnerabilidade aumentada, pode se cristalizar como uma memória real, adicionando mais um elemento à narrativa de horror. Assim, a ponte não precisa criar aparições, ela apenas fornece o vácuo que a mente, em seu desespero por coerência, preenche com o terror. Outro sim, a ponte parecia atuar sobre a memória de longo prazo de forma insidiosa, alterando a percepção de eventos passados, para reforçar sua própria mitologia. Uma viagem que antes era lembrada como um pouco tensa, talvez devido à neblina, podia, com o tempo e a exposição repetida às histórias e à atmosfera da ponte, ser reinterpretada como um encontro aterrorizante. As lembranças de experiências anteriores na ponte, mesmo as mais mundanas, eram sutilmente tingidas pelo medo recente, criando uma cascata de associações negativas. Pense em como uma viagem rotineira, após alguns incidentes, começa a parecer prenhe de presságios, como se essa memória coletiva, alimentada por relatos fragmentados e pela atmosfera opressora, criava uma realidade compartilhada de terror, onde as experiências individuais se fundiam em uma narrativa única e aterrorizante, tornando a ponte um receptáculo de medos coletivos. Por fim, a ponte parecia ter a capacidade de induzir uma forma de amnésia seletiva em relação às explicações racionais. Se um motorista tivesse um encontro que, em retrospecto, pudesse ser explicado por um pneu furado ou um problema mecânico, a ponte, através da manipulação psíquica, podia fazer com que essa explicação racional fosse esquecida ou considerada improvável, dando lugar a interpretações mais sobrenaturais. Era como se a ponte reescrevesse a própria causalidade dos eventos na mente do indivíduo, garantindo que a narrativa do horror prevalecesse sobre qualquer tentativa de racionalização. A verdade, nesse contexto, era uma vítima a mais, enterrada sob camadas de medo e de memórias fabricadas. A ponte, ao manipular a memória, não se limitava a distorcer eventos específicos, ela reestruturava a própria percepção temporal do motorista. Agora, considere como isso se manifesta quando você, imerso
na neblina e na solidão, tenta calibrar a passagem do tempo. Uma viagem que, em circunstâncias normais, duraria 1 hora, podia parecer estender-se por uma eternidade, cada minuto arrastando-se como 1 hora, enquanto, em outros momentos, o tempo parecia acelerar drasticamente com a paisagem, passando em um borrão indistinto, como se você tivesse dormido por horas sem perceber. Essa inconsistência temporal, essa dilatação e contração da experiência era uma ferramenta eficaz para desorientar e minar a confiança do motorista em seus próprios sentidos e em sua capacidade de julgar a realidade. Ademais, a ponte explorava a ligação intrínseca entre a memória autobiográfica e a identidade. Ao corroer a capacidade de recordar com precisão os eventos que moldavam a compreensão de si mesmo e de sua vida, a ponte atacava a própria essência do indivíduo. Se você não consegue mais confiar em suas próprias memórias de quem você é, de onde veio e para onde vai, a sua identidade começa a se fragmentar. Imagine um motorista que, após várias travessias aterrorizantes, começa a se questionar se as lembranças de sua vida familiar, de seu trabalho anterior à ponte, são realmente suas ou se foram implantadas pela própria estrutura. Essa dúvida existencial, essa perda de ancoragem em seu próprio passado, tornava a experiência ainda mais aterradora, pois a ameaça não era apenas externa, mas interna, uma invasão da própria consciência. Outro sim, a ponte utilizava a repetição de padrões, não apenas nos eventos, mas na própria estrutura da memória, para criar um efeito de desrealização. A repetição de certas visões ou sensações, mesmo que inicialmente interpretadas como alucinações, acabava por se solidificar na mente como fatos. Por exemplo, se um motorista visse uma figura esguia em 3 travessias consecutivas, mesmo que a explicação racional fosse um reflexo ou uma sombra, a repetição insistente podia levar à conclusão de que a figura era real, tornando-se um elemento fixo na memória da experiência. Essa normalização do bizarro, essa aceitação gradual do inexplicável como parte da rotina, era um dos aspectos mais insidiosos do terror infligido pela ponte. Em contrapartida, a ponte explorava a natureza associativa da memória. Uma vez que um evento aterrorizante ocorria, qualquer elemento associado a ele, um som específico, uma cor, uma forma, tornava-se um gatilho para a memória daquele terror. Se a ponte, por exemplo, emitia um ruído particular durante um momento de pânico, esse ruído, mesmo em um contexto completamente diferente e seguro, poderia evocar a mesma sensação de medo. Dessa forma, a ponte não precisava estar fisicamente presente para exercer sua influência. Fragmentos de sua essência, capturados pela memória associativa, podiam assombrar o motorista em qualquer lugar, em qualquer momento, tornando a ponte uma presença perpétua em sua mente. Por fim, a ponte se beneficiava da natureza incompleta e reconstrutiva da memória humana. Ao contrário de um gravador de vídeo, a memória não registra os eventos de forma passiva. Ela os reconstrói ativamente a cada vez que é acessada, preenchendo lacunas e reorganizando informações. A ponte, ao introduzir elementos de medo e incerteza, alimentava esse processo reconstrutivo com um material instável. As lembranças de uma travessia podiam ser sutilmente alteradas a cada evocação, com os detalhes mais assustadores ganhando proeminência e os elementos racionais sendo suprimidos. Assim, a ponte não apenas manipulava a memória, mas também a própria arquitetura da recordação, garantindo que a experiência do terror se perpetuasse e se intensificasse com o tempo. A ponte, ao manipular a memória, não se limitava a distorcer eventos específicos. Ela reestruturava a própria percepção temporal do motorista. Agora, considere como isso se manifesta quando você, imerso na neblina e na solidão, tenta calibrar a passagem do tempo. Uma viagem que, em circunstâncias normais, duraria 1 hora, podia parecer estender-se por uma eternidade, cada minuto arrastando-se como 1 hora, enquanto em outros momentos o tempo parecia acelerar drasticamente, com a paisagem passando em um borrão indistinto, como se você tivesse dormido por horas sem perceber. Essa inconsistência temporal, essa dilatação e contração da experiência era uma ferramenta eficaz para desorientar e minar a confiança do motorista em seus próprios sentidos e em sua capacidade de julgar a realidade. Ademais, a ponte explorava a ligação intrínseca entre a memória autobiográfica e a identidade. Ao corroer a capacidade de recordar com precisão os eventos que moldavam a compreensão de si mesmo e de sua vida, a ponte atacava a própria essência do indivíduo. Se você não consegue mais confiar em suas próprias memórias, de quem você é, de onde veio
e para onde vai, a sua identidade começa a se fragmentar. Imagine um motorista que, após várias travessias aterrorizantes, começa a se questionar se as lembranças de sua vida familiar, de seu trabalho anterior à ponte, são realmente suas ou se foram implantadas pela própria estrutura. Essa dúvida existencial, essa perda de ancoragem em seu próprio passado, tornava a experiência ainda mais aterradora, pois a ameaça não era apenas externa, mas interna, uma invasão da própria consciência. Outro sim, a ponte utilizava a repetição de padrões, não apenas nos eventos, mas na própria estrutura da memória, para criar um efeito de desrealização. A repetição de certas visões ou sensações, mesmo que inicialmente interpretadas como alucinações, acabava por se solidificar na mente como fatos. Por exemplo, se um motorista visse uma figura esguia em 3 travessias consecutivas, mesmo que a explicação racional fosse um reflexo ou uma sombra, a repetição insistente podia levar à conclusão de que a figura era real, tornando-se um elemento fixo na memória da experiência. Essa normalização do bizarro, essa aceitação gradual do inexplicável como parte da rotina, era um dos aspectos mais insidiosos do terror infligido pela ponte. Em contrapartida, a ponte explorava a natureza associativa da memória. Uma vez que um evento aterrorizante ocorria, qualquer elemento associado a ele, um som específico, uma cor, uma forma, tornava-se um gatilho para a memória daquele terror. Se a ponte, por exemplo, emitia um ruído particular durante um momento de pânico, esse ruído, mesmo em um contexto completamente diferente e seguro, poderia evocar a mesma sensação de medo. Dessa forma, a ponte não precisava estar fisicamente presente para exercer sua influência. Fragmentos de sua essência, capturados pela memória associativa, podiam assombrar o motorista em qualquer lugar, em qualquer momento, tornando a ponte uma presença perpétua em sua mente. Por fim, a ponte se beneficiava da natureza incompleta e reconstrutiva da memória humana. Ao contrário de um gravador de vídeo, a memória não registra os eventos de forma passiva, ela os reconstrói ativamente a cada vez que é acessada, preenchendo lacunas e reorganizando informações. A ponte, ao introduzir elementos de medo e incerteza, alimentava esse processo reconstrutivo com um material instável. As lembranças de uma travessia podiam ser sutilmente alteradas a cada evocação, com os detalhes mais assustadores ganhando proeminência e os elementos racionais sendo suprimidos. Assim, a ponte não apenas manipulava a memória, mas também a própria arquitetura da recordação, garantindo que a experiência do terror se perpetuasse e se intensificasse com o tempo. A ponte, em sua manipulação da memória, parecia explorar a natureza esquiva da percepção do eu, um fenômeno onde a identidade pessoal se torna fluida e maleável sob pressão extrema. Agora, considere como isso se aplica quando você, um motorista solitário, se vê confrontado com a possibilidade de que suas próprias lembranças, os pilares que sustentam sua noção de quem você é, possam estar sendo sutilmente reescritos. Imagine a situação. Após uma travessia particularmente angustiante, você tenta recordar os detalhes de sua vida familiar, o rosto de seus entes queridos, ou mesmo o propósito de sua jornada naquela noite. De repente, as imagens não são tão nítidas quanto deveriam ser. Há uma hesitação onde deveria haver clareza, uma névoa mental que obscurece os contornos de sua própria existência. Essa erosão da memória autobiográfica, a base da identidade, pode levar a um profundo sentimento de desorientação, onde o motorista começa a questionar se as lembranças que possui são realmente suas ou se foram sutilmente implantadas pela própria estrutura da ponte, uma invasão insidiosa em sua consciência. Ademais, a ponte parecia capitalizar a tendência humana de criar narrativas coerentes, mesmo que baseadas em premissas falsas. Diante da ausência de explicações lógicas para os eventos aterrorizantes, a mente, em seu instinto de autopreservação e busca por significado, tende a construir uma história que, por mais bizarra que seja, oferece uma sensação de ordem. Se um motorista vivencia uma série de eventos desconexos e perturbadores, a ponte pode sutilmente sugerir uma explicação unificada, talvez uma entidade antiga que se alimenta do medo ou um portal para outra dimensão. Essa narrativa, mesmo que aterradora, oferece uma estrutura para o caos, permitindo
que o motorista, em seu desespero, se apegue a uma explicação, por mais inverossímil que pareça, em vez de sucumbir à pura irracionalidade. Outro sim, a ponte parecia explorar a desconexão entre a experiência sensorial imediata e a interpretação cognitiva posterior. No momento do terror, as sensações físicas, o coração acelerado, a sudorese, a visão periférica distorcida, são avassaladoras. Contudo, ao tentar processar esses eventos posteriormente, a mente se depara com a falta de uma causa externa clara. É nesse vácuo que a ponte insere suas sugestões, reconfigurando a memória da experiência para que ela se encaixe em um padrão de horror sobrenatural. Uma vibração sentida no volante, por exemplo, pode ser lembrada não como um problema mecânico, mas como o toque de uma entidade invisível, uma interpretação que, embora aterradora, oferece uma causa para a sensação física experimentada. Em contrapartida, a ponte parecia criar um efeito de desrealização através da alteração da percepção de agência pessoal. Em vez de sentir que está no controle do veículo e da situação, o motorista pode começar a ter a sensação de que está sendo guiado, que suas ações são predeterminadas ou influenciadas por uma força externa. Imagine a sensação de que o volante se move por conta própria ou de que o pedal do acelerador responde com um atraso sinistro. Essa perda de controle sobre as próprias ações, a sensação de ser um mero fantoche nas mãos de uma força invisível, é um dos mais profundos terrores psicológicos, pois ataca a própria noção de livre-arbítrio e autonomia. Por fim, a ponte parecia operar em um nível quase subliminar, influenciando não apenas a memória de eventos específicos, mas a própria estrutura da crença. Ao expor repetidamente os motoristas a experiências ambíguas e aterrorizantes, a ponte gradualmente corroía seu ceticismo, moldando suas visões de mundo para acomodar o inexplicável. O que antes era descartado como imaginação fértil, com o tempo e a exposição contínua, começava a ser considerado uma possibilidade real. Essa mudança fundamental na estrutura de crenças, essa abertura para o sobrenatural, era talvez o triunfo mais sinistro da ponte, pois transformava cada motorista em um potencial arauto de seus terrores, perpetuando o ciclo de medo e desinformação. A ponte, ao manipular a memória, parecia explorar a natureza esquiva da percepção do eu, um fenômeno onde a identidade pessoal se torna fluida e maleável sob pressão extrema. Agora, considere como isso se aplica quando você, um motorista solitário, se vê confrontado com a possibilidade de que suas próprias lembranças, os pilares que sustentam sua noção de quem você é, possam estar sendo sutilmente reescritos. Imagine a situação. Após uma travessia particularmente angustiante, você tenta recordar os detalhes de sua vida familiar, o rosto de seus entes queridos, ou mesmo o propósito de sua jornada naquela noite. De repente, as imagens não são tão nítidas quanto deveriam ser. Há uma hesitação onde deveria haver clareza, uma névoa mental que obscurece os contornos de sua própria existência. Essa erosão da memória autobiográfica, a base da identidade, pode levar a um profundo sentimento de desorientação, onde o motorista começa a questionar se as lembranças que possui são realmente suas, ou se foram sutilmente implantadas pela própria estrutura da ponte, uma invasão insidiosa em sua consciência. Ademais, a ponte parecia capitalizar a tendência humana de criar narrativas coerentes, mesmo que baseadas em premissas falsas. Diante da ausência de explicações lógicas para os eventos aterrorizantes, a mente, em seu instinto de autopreservação e busca por significado, tende a construir uma história que, por mais bizarra que seja, oferece uma sensação de ordem. Se um motorista vivencia uma série de eventos desconexos e perturbadores, a ponte pode sutilmente sugerir uma explicação unificada, talvez uma entidade antiga que se alimenta do medo ou um portal para outra dimensão. Essa narrativa, mesmo que aterradora, oferece uma estrutura para o caos, permitindo que o motorista, em seu desespero, se apegue a uma explicação, por mais inverossímil que pareça, em vez de sucumbir à pura irracionalidade. Outro sim, a ponte parecia explorar a desconexão entre a experiência sensorial imediata e a interpretação cognitiva posterior. No momento do terror, as sensações físicas, o coração acelerado, a sudorese, a visão periférica distorcida, são avassaladoras. Contudo, ao tentar processar esses eventos posteriormente, a mente se depara com a falta de uma causa externa clara. É nesse vácuo que a ponte insere suas sugestões, reconfigurando a memória da experiência para que ela se encaixe em um padrão de horror sobrenatural. Uma vibração sentida no volante, por exemplo,
pode ser lembrada não como um problema mecânico, mas como o toque de uma entidade invisível, uma interpretação que, embora aterradora, oferece uma causa para a sensação física experimentada. Em contrapartida, a ponte parecia criar um efeito de desrealização através da alteração da percepção de agência pessoal. Em vez de sentir que está no controle do veículo e da situação, o motorista pode começar a ter a sensação de que está sendo guiado, que suas ações são predeterminadas ou influenciadas por uma força externa. Imagine a sensação de que o volante se move por conta própria, ou de que o pedal do acelerador responde com um atraso sinistro. Essa perda de controle sobre as próprias ações, a sensação de ser um mero fantoche nas mãos de uma força invisível, é um dos mais profundos terrores psicológicos, pois ataca a própria noção de livre-arbítrio e autonomia. Por fim, a ponte parecia operar em um nível quase subliminar, influenciando não apenas a memória de eventos específicos, mas a própria estrutura da crença. Ao expor repetidamente os motoristas a experiências ambíguas e aterrorizantes, a ponte gradualmente corroía seu ceticismo, moldando suas visões de mundo para acomodar o inexplicável. O que antes era descartado como imaginação fértil com o tempo e a exposição contínua começava a ser considerado uma possibilidade real. Essa mudança fundamental na estrutura de crenças, essa abertura para o sobrenatural, era talvez o triunfo mais sinistro da ponte, pois transformava cada motorista em um potencial arauto de seus terrores, perpetuando o ciclo de medo e desinformação. A ponte, ao manipular a memória, parecia explorar a natureza esquiva da percepção do eu, um fenômeno onde a identidade pessoal se torna fluida e maleável sob pressão extrema. Agora, considere como isso se aplica quando você, um motorista solitário, se vê confrontado com a possibilidade de que suas próprias lembranças, os pilares que sustentam sua noção de quem você é, possam estar sendo sutilmente reescritos. Imagine a situação. Após uma travessia particularmente angustiante, você tenta recordar os detalhes de sua vida familiar, o rosto de seus entes queridos, ou mesmo o propósito de sua jornada naquela noite. De repente, as imagens não são tão nítidas quanto deveriam ser. Há uma hesitação onde deveria haver clareza, uma névoa mental que obscurece os contornos de sua própria existência. Essa erosão da memória autobiográfica, a base da identidade, pode levar a um profundo sentimento de desorientação, onde o motorista começa a questionar se as lembranças que possui são realmente suas, ou se foram sutilmente implantadas pela própria estrutura da ponte, uma invasão insidiosa em sua consciência. Ademais, a ponte parecia capitalizar a tendência humana de criar narrativas coerentes, mesmo que baseadas em premissas falsas. Diante da ausência de explicações lógicas para os eventos aterrorizantes, a mente, em seu instinto de autopreservação e busca por significado, tende a construir uma história que, por mais bizarra que seja, oferece uma sensação de ordem. Se um motorista vivencia uma série de eventos desconexos e perturbadores, a ponte pode sutilmente sugerir uma explicação unificada, talvez uma entidade antiga que se alimenta do medo ou um portal para outra dimensão. Essa narrativa, mesmo que aterradora, oferece uma estrutura para o caos, permitindo que o motorista, em seu desespero, se apegue a uma explicação, por mais inverossímil que pareça, em vez de sucumbir à pura irracionalidade. Outro sim, a ponte parecia explorar a desconexão entre a experiência sensorial imediata e a interpretação cognitiva posterior. No momento do terror, as sensações físicas, o coração acelerado, a sudorese, a visão periférica distorcida são avassaladoras. Contudo, ao tentar processar esses eventos posteriormente, a mente se depara com a falta de uma causa externa clara. É nesse vácuo que a ponte insere suas sugestões, reconfigurando a memória da experiência para que ela se encaixe em um padrão de horror sobrenatural. Uma vibração sentida no volante, por exemplo, pode ser lembrada não como um problema mecânico, mas como o toque de uma entidade invisível, uma interpretação que, embora aterradora, oferece uma causa para a sensação física experimentada. Em contrapartida, a ponte parecia criar um efeito de desrealização através da alteração da percepção de agência pessoal. Por fim, a ponte parecia operar em um nível quase subliminar, influenciando não apenas a memória de eventos específicos, mas a própria estrutura da crença. Ao expor repetidamente os motoristas a experiências ambíguas e aterrorizantes, a ponte gradualmente corroía seu ceticismo, moldando suas visões de mundo para acomodar o inexplicável. O que antes
era descartado como imaginação fértil com o tempo, e a exposição contínua começava a ser considerado uma possibilidade real. Essa mudança fundamental na estrutura de crenças, essa abertura para o sobrenatural, era talvez o triunfo mais sinistro da ponte, pois transformava cada motorista em um potencial arauto de seus terrores, perpetuando o ciclo de medo e desinformação. A verdadeira natureza do terror na ponte reside na sua capacidade de corroer a confiança em nós mesmos, em nossas memórias e em nossa própria sanidade, a erosão da identidade, a sensação de que as próprias lembranças foram reescritas por uma força externa é talvez o ápice dessa manipulação. Não se trata de uma possessão demoníaca, mas de uma invasão sutil da consciência, onde a própria noção de quem somos é posta em xeque. A ponte, ao desmantelar os pilares de nossa história pessoal, nos confronta com a possibilidade aterradora de que nossa identidade é tão maleável quanto a neblina que a envolve, sujeita a ser moldada por forças que mal começamos a compreender. A jornada pela ponte Rio-Niterói, então, torna-se uma metáfora poderosa para as batalhas internas que todos travamos. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos de maior solidão e incerteza, a âncora mais firme reside dentro de nós mesmos. A verdadeira coragem não está em desaparecer no vazio, mas em permanecer presente, em navegar pelas águas turvas da dúvida com a bússola da autoconsciência. Que a memória de Marcos e de todos os outros que cruzaram aquele caminho nos inspire a buscar a luz, não como uma fuga do escuro, mas como um farol que ilumina o caminho através dele. E se fosse você ali, sozinho na ponte, a história de Marcos é mais do que um conto de terror. É um alerta sombrio sobre os limites da sanidade, da realidade e do medo. A ponte Rio-Niterói segue lá, imponente, escondendo seus segredos sob a neblina noturna, esperando o próximo caminhoneiro, a próxima alma distraída. Se essa história te arrepiou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. Já viveu algo estranho ou assustador naquela ponte? Compartilha com a gente nos comentários ou manda sua história real para desvendando histórias00001@gmail.com. Sua experiência pode virar o próximo vídeo. Caminhoneiros do Medo, onde o asfalto encontra o inexplicável.